Boa tarde, quinto ano! Na aula de História dessa semana, nós vamos falar sobre as diferentes línguas que existem. Na página 16 da nossa apostila tem a seguinte pergunta: por que existem diferentes línguas? Atualmente no mundo tem mais de 7.000 línguas diferentes. Mas como todas essas línguas surgiram? A história da origem das línguas ela é muito extensa e cheia de mistérios. Mas especialistas acreditam que existiu uma língua-mãe, que é a progenitora de todas as demais faladas ao longo dos anos. As várias maneiras de se falar são resultados das heranças culturais dos habitantes dos diversos países e regiões, dos grupos que migram para esses lugares e do contato também com outros povos. O latim era o idioma usado na região de Roma há milhares de anos. O apogeu do Império Romano e as guerras de conquistas levaram o latim popular falado pelos soldados romanos para outras regiões da Europa, onde, interagindo com idiomas locais, deu origem às novas línguas, conhecidas como neolatinas, que são as línguas originadas do latim, como, por exemplo, o francês, o português, italiano e o espanhol. Mas e aí? Como surgiu a nossa língua? O português demorou mais de 200 anos para se consolidar no Brasil. No final do século XVII, o tupinambá, um dos dialetos do tupi, era o que mais se escutava por aqui. E para não perder o predomínio político na colônia, Portugal proibiu que crianças, filhos de portugueses e indígenas aprendessem outra língua que não português, ficando com o título de idioma oficial. Mas a língua que falamos hoje não é idêntica à que se fala em Portugal. O português brasileiro também é resultado de um amplo e complexo processo de transformação sofrido ao longo dos anos. O nosso idioma teve importantes contribuições. Por exemplo, nós herdamos um vasto vocabulário indígena. Na época, os portugueses trouxeram muitos escravos capturados na África para trabalhar nas terras brasileiras. E eles vieram falando vários dialetos que contribuíram também para a construção da nossa língua. O português que falamos aqui no Brasil ainda sofreu influência de muitos imigrantes que vieram de vários cantos do mundo. Então, turma, para a formação de uma língua acontecer, é preciso haver trocas culturais. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso ocorre ao longo dos anos e com diversas influências. Agora é o momento de colocarmos em prática tudo isso que nós aprendemos, fazendo as atividades propostas do nosso cronograma de estudo. Um grande beijo e até a próxima!